Estimativas da ONU Habitat, órgão das Nações Unidas ligado à habitação, às políticas, questões habitacionais, indicam que mais ou menos 1 bilhão de pessoas em todo o planeta vivem em assentamentos sem as condições adequadas para uma vida mais digna. E isso acontece principalmente nos países de menor desenvolvimento social e econômico do planeta. Essa questão vai ajudar a traçar alguns fatores que contribuem para que esse quadro permaneça num cenário de um planeta que continua vendo as disparidades socioeconômicas aumentarem, ou seja, um aumento cada vez maior das diferenças entre aqueles que são mais ricos e as pessoas mais empobrecidas. Um cenário bastante trágico, portanto. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo e sossegado e que vocês estejam prontinhos e prontinhas para essa questão da Unicamp que começa nos trazendo um mapa. Nesse mapa, o título é População Urbana Vivendo em Habitações Precárias e Favelas. E cada região do planeta tem as quantidades de pessoas vivendo nessas habitações precárias, nas favelas, sendo que em alguns lugares essa quantidade é inferior a 5 milhões, depois 5 a 10 milhões, até números superiores a 191 milhões de habitantes. Lembrando que algumas áreas do mapa não possuem dados suficientes para fazer esta classificação. Esse mapa ele é bastante importante para que a gente tenha uma ideia da quantidade de pessoas que vivem em áreas desprovidas de recursos que possam ser considerados adequados para um padrão de vida digno. Mas, depois desse mapa, este outro mapa, o mapa seguinte, ele é bastante útil. Aliás, ele é mais útil do que o primeiro, porque ali nós temos os números absolutos. Nesse mapa nós temos os percentuais, ou seja, do total de pessoas que vivem em cada país ou região, quantas dessas pessoas estão vivendo em habitações precárias, em favelas. E aí a gente tem um panorama que se traduz na qualidade de vida de cada região do planeta. Por exemplo, a gente vê que na América Latina, uma boa parte aí dos países está em percentuais que variam entre 5% e até 42%, sendo que em alguns casos a gente chega aí a 61%. E a gente percebe também que o continente africano tem os percentuais mais elevados em alguns países, na faixa entre 61,01% e 96%. E os países mais desenvolvidos, mais ricos, eles possuem até a ausência de dados, ou seja, os dados não são suficientes para que se possa dizer quantas pessoas vivem em condições que não são adequadas em termos de habitabilidade, ou seja, da condição de habitar. Então, todos esses dados aí associados aí à presença de favelas, de áreas precárias. Mas antes de falar sobre isso, sobre o que são essas áreas, vamos lá para o enunciado, que diz assim: com base nas informações do mapa e em seu conhecimento sobre a população urbana que vive em habitações precárias e favelas, assinale a alternativa correta. Bom, para poder falar a respeito disso, nós temos 3 temas que se encaixam bem aqui nesse contexto. Um primeiro tema tem a ver com as condições precárias resultantes de uma série de desafios. Desafios que precisam ser enfrentados pelas áreas urbanas, pelas cidades. E tanto no Brasil quanto no mundo, a existência de favelas, a existência de habitações precárias representa um enorme desafio. Isso porque a maior parte da população mundial ela já é uma população urbana e, claro, com a maior parte da população mundial vivendo em cidades, se você tem um número tão significativo de pessoas em muitos países vivendo em favelas, em habitações precárias, isso representa um grande desafio que precisa ser vencido. Desafio que vai precisar enfrentar os motivos da existência dessas áreas precárias. Por exemplo, a especulação imobiliária, por exemplo, a disparidade socioeconômica existente em cada uma dessas regiões, a concentração de renda e até o papel de cada uma dessas regiões do planeta no capitalismo internacional. Então, falar de favelas, de aglomerados subnormais, aliás,
esta palavra ela é bastante importante. Isso tem a ver com os desafios que precisam ser enfrentados pelas áreas urbanas. E falando sobre aglomerados subnormais, quando falamos em aglomerados subnormais, nós estamos justamente falando a respeito de uma expressão que é até usada em plano diretor, que é usada pelo Estatuto da Cidade aqui no Brasil, em mapeamentos a respeito da situação social nas cidades, porque falar de aglomerados subnormais é falar sobre áreas urbanas que estão desprovidas de uma infraestrutura adequada para um padrão de vida, para uma habitabilidade que seja digna, ou seja, locais que têm deficiências no acesso à água potável, coleta de esgoto, serviço de coleta de lixo, asfaltamento, calçamento adequado das vias públicas, energia elétrica que chega a todas as casas, residências com padrões construtivos que sejam considerados seguros, com salubridade, que não levem as pessoas a ficarem doentes, por exemplo. Então, nestas áreas, nesses aglomerados subnormais, não são incomuns, por exemplo, os problemas de saúde decorrentes desta condição de empobrecimento das pessoas que vivem nessas áreas. Além dos desafios da urbanização, a gente pode pensar um pouquinho sobre a situação mundial da urbanização. Como disse para vocês, mais da metade da população mundial já vive em cidades. Esse quadro aí que começou a se desenhar no final da primeira década dos anos 2000, ali por volta de 2007, 2008, começa a se perceber que mais de 50% da população passa a viver em áreas urbanas. Tem mais gente na cidade do que no campo. Cada país, é claro, teve o seu ritmo. O Brasil se tornou mais urbano do que rural ali por volta de 1965. E nações mais industrializadas, nações mais ricas, passaram por esse processo ainda durante a Segunda Revolução Industrial. O fato é que mais gente vive em cidades, então é claro que isso acaba acarretando um maior número de pessoas e, aliás, as cidades continuam crescendo e a gente percebe isso quando vê que cada vez mais metrópoles e megalópolis se formam no planeta e com um crescimento desordenado muito rápido, então isso traz muitos problemas. E a gente pode pensar também aqui em um terceiro tema que está ligado à chamada divisão internacional do trabalho, ou seja, os papéis, as funções, entre aspas, que cada país ou região tem no capitalismo. Qual é o papel do Brasil? Ou, poderíamos dizer, no caso do nosso país, fazendo alusão a uma certa música, qual é o papel que te cabe neste latifúndio? Considerando que o Brasil é um país muito ligado ao setor primário, embora seja industrializado, um país com elevada concentração de renda, com disparidades socioeconômicas elevadíssimas, que tornam o Brasil um dos países de pior distribuição de renda do mundo, que se reflete no coeficiente de Gini, que justamente mede o grau de distribuição de renda, e o Brasil está entre os 10 piores. Então, quando falamos em divisão internacional do trabalho, podemos pensar, de um lado, em países industrializados, países ricos, países desenvolvidos, que não mais são só industrializados, fazendo aquela divisão entre industrializados e não industrializados, bastava se industrializar para ser rico. Isso é coisa da segunda Revolução Industrial. A gente está vivendo o capitalismo informacional, uma etapa do capitalismo fortemente marcada pelos fluxos da globalização, pelo neoliberalismo. Então, poderíamos pensar aqui no seguinte: de um lado, países ricos, detentores da tecnologia, são donos dos fluxos de informação, são muito influentes em termos de mídia, são muito influentes em termos do controle das recentes descobertas tecnológicas. E de outro, os países que são dependentes nesse processo. Então, isso também gera estas contradições que se refletem, por exemplo, no IDH. Falando de IDH, pessoal, eu vou até aproveitar para mostrar um mapa para vocês com o Índice de Desenvolvimento Humano, um índice criado pelas Nações Unidas, lá no PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Teve a sua primeira edição publicada ali no comecinho dos anos 90, por conta de estudos, principalmente de dois paquistaneses, melhor dizendo, que começaram a medir através de indicadores de educação, de saúde e de renda as condições de cada região do planeta. Quanto mais quente a cor, quanto mais avermelhado o tom, pior é o IDH. E, claro, mais próximo de zero. Os países de pior IDH estão mais próximos de zero. E quanto mais verde escuro, melhor. Ou seja, países que estão mais próximos do índice 1,00, né? 1,000. O Brasil está numa faixa aí considerada de alto desenvolvimento humano, porque está muito perto do 0,800, que é o fator de corte. Mas existem países de muito alto desenvolvimento humano.
como os países em tons de verde mais escuro, Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental de um modo geral, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão e alguns pontos isolados aí pelo mundo. Mas o fato é que, quando a gente olha para esse mapa e faz comparação com aquele primeiro mapa do exercício, a gente percebe o seguinte, que os países e regiões com maiores percentuais de pessoas em aglomerados subnormais possuem menores valores de IDH, porque o IDH é uma boa medida do grau de desenvolvimento e, portanto, é um bom indicador, um bom jeito de traçar um raio-x pela situação urbana. E a gente percebe que, como eu disse, a África apresenta os indicadores de pior distribuição de renda, de pior IDH, e isso tem como um dos resultados o fato de ter a maior parte da sua população vivendo em aglomerados subnormais. Então, indo lá para o enunciado, já que a gente tem essa informação, com base nas informações do mapa em seu conhecimento sobre a população urbana que vive em habitações precárias e favelas, assinalando a alternativa correta, a gente chega na letra A. Em grande parte dos países da África subsaariana, mais de 60% da população urbana vive em favelas ou habitações precárias. Um problema social decorrente, entre outros fatores, da inserção do continente na divisão internacional do trabalho. Não pode ser a letra B, que diz que na América Latina, entre 5% e 20% da população urbana vive hoje em favelas ou habitações precárias, o que deixou de ser um problema social, porque a industrialização no século XX e as políticas públicas teriam, por exemplo, resolvido esse problema? Não é verdade? Aliás, a presença de favelas, de aglomerados subnormais, é um dos grandes desafios enfrentados por todos os países em desenvolvimento, em maior ou menor grau. Então a B não faz sentido, nem a letra C, que diz que a forte desaceleração da urbanização na China e na Índia nesta década, se a gente está falando de países que se tornaram ainda mais urbanos, a China por volta de 2011 passou a ter mais gente vivendo na cidade do que no campo. Então isso não faz muito sentido. E nem a letra D, que fala que a habitação precária ela não se coloca como uma questão social importante nos países do Oriente Médio. É claro que se coloca. Se a gente fosse voltar lá para o mapa, vocês veriam que, de um modo geral, os países do Oriente Médio oscilam, com uma ou outra exceção de países com muito alto desenvolvimento humano, mas a maioria, países de desenvolvimento humano semelhantes ao do Brasil e até inferiores, o que não faz o menor sentido. Ou seja, só mesmo a letra A faz todo o sentido para essa questão da Unicamp. Lembrando, pessoal, que não é porque há uma ausência de dados naquelas regiões do planeta que não existam aglomerados subnormais, não existam pessoas vivendo com níveis de pobreza bastante significativos. As disparidades socioeconômicas fazem parte, aliás, estão cada vez mais presentes nos países desenvolvidos. Existem vários documentários, séries de TV que mostram justamente o cotidiano, o lado pobre dessas regiões do planeta. Se você pesquisar aí em qualquer site de vídeo, você vai perceber isso, tá bom? No mais, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham curtido essa resolução e eu espero que vocês continuem estudando e nos apreciando. Bye boys, bye girls, baianos.